Fala, concurseiro, beleza? Seja bem-vindo ao meu curso de legislação referente à Lei 15.047/2024, que trata sobre o regime disciplinar da Polícia Civil do DF e também da Polícia Federal. Qual que é o esquema desse curso? Eu vou estar mostrando as questões para você, já fazendo comentário e apontando o artigo relativo àquele conteúdo. Você não vai encontrar em nenhum outro curso um curso tão direcionado e dedicado a essa lei quanto esse que eu criei para você. Então, eu vou pegar toda a parte teórica, a parte prática que eu conheço da legislação e jogar aqui para você por meio de questões. É chamado de estudo ativo. Você vai estar ativamente aprendendo essa matéria. Não é só passivo ficar lá ouvindo. Você vai estar fazendo as questões. Até dou a dica de primeiro se fazer as questões para depois assistir as aulas gravadas sobre essa legislação. Você vai aprender a teoria juntamente com a prática. Então, meu amigo, isso aqui vai fazer você gabaritar a sua prova, beleza? Vamos começar? Vamos lá para a nossa primeira questão. Todas as questões da minha autoria, beleza? A Lei 15.047/2024 é aplicável exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo de natureza policial da Polícia Civil do Distrito Federal. E aqui não tem enrolação, ou está certo ou está errado. E neste caso aqui, o item está errado. Já vamos anotar aqui, ó, item errado. Porque a Lei 15.047 de 2024, ela não é somente aplicável para os servidores da PCDF. Ela é aplicável tanto para os servidores da PCDF quanto para os servidores da Polícia Federal. Professor, aonde tem isso? Já vou mostrar o artigo. Artigo 1º. Artigo 1º da Lei 15.047 de 2024, ele expressa, ó, essa lei dispõe sobre o regime disciplinar, beleza? Aplicável aos servidores ocupantes de cargo efetivo de natureza policial ou de cargo em comissão na Polícia Federal e na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o regime disciplinar, antes, que era da Lei 4878, a parte lá dos artigos 41 a 60 foram revogados pela Lei 15.047 de 2024. É o novo regime disciplinar aplicável tanto para os policiais da Polícia Federal quanto da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, voltando aqui, primeiro item errado, beleza? Então, você já aprendeu a aplicação aí da lei. Já vamos para outra questão. Questão 2. São sanções disciplinares previstas na Lei 15.047 de 2024. Repreensão, suspensão, multa, detenção disciplinar, destituição da função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Certo ou errado? Errado. Vamos lá. Na Lei 15.047 não temos mais a pena de repreensão. Atualmente, se quiser anotar, mas já vou mostrar o artigo, é pena de advertência. Nós temos a pena de suspensão, existe também a multa, que é a conversão da suspensão. Não temos mais pena de detenção disciplinar. Isso aqui era lá da Lei 4878. Não existe pena de detenção disciplinar para servidor civil. Nós temos a destituição da função, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, ok? Então, atualmente, na nova lei, então esse item 2 também é item errado. Na nova lei, nós temos expressamente a pena de advertência, que antes era repreensão. Nós temos a pena de suspensão, mas quando você estuda a lei, você vê que o aposentado também pode ter a pena de multa, ok? E aplicando a Lei 8.112 de forma subsidiária, é possível converter suspensão em multa. Nós temos a pena de demissão, pena de cassação, e depois a gente vai ver que tem um artigo que cita também a pena de destituição, que é quando a pessoa ela tem um cargo de comissão, você não fala que ela vai ser demitida, ela vai ser destituída, ok? Então, no artigo 2º, ele cita advertência, suspensão, demissão e cassação. Mas fazendo estudo sistemático da lei, você vê que também tem a pena de multa e a pena de destituição. Mas voltando para a nossa questão, citou repreensão, não temos mais, que agora é advertência. Em detenção disciplinar nem foi recepcionada pela Constituição essa parte, lá da Lei 4878. Aí na lei atual, a 15.047, tirou a pena de detenção disciplinar. Então, item 2, errado, tá? Tema quente de cair na prova. Eu só coloquei o filé dessa lei aqui para sua prova. Questão 3. De acordo com a Lei 15.047/2024, para efeito de reincidência,
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento da sanção e a infração posterior tenha decorrido o prazo de 2 anos, no caso de pena de advertência. Então tá lá. Cita aqui que não vai gerar reincidência, de acordo com a reincidência, não prevalece a condenação, se tiver passado aí 2 anos no caso da pena de advertência, ou seja, em 2 anos limpa o nome dele se ele tiver sido punido com advertência. Será que é assim que está na lei? Já vou mostrar o artigo. Ó. Lá no artigo 20, ele cita situações que vai limpar o nome do cara. Tá lá no artigo 20, parágrafo 2º. Só pegar o marca-texto aqui, ó. Artigo 20, parágrafo 2º. Esses artigos, se você quiser imprimir a letra, seu PDF é lei, vai marcando eles, são artigos importantes. Então ele fala que vai limpar o nome do cara, ou seja, não prevalece a condenação anterior para efeito de reincidência. E nós temos 2 casos nessa lei. No caso da advertência, limpa o nome em 3 anos, se nesse período você não tiver praticado uma nova infração disciplinar. Então você foi punido com advertência, passou 3 anos, você não tomou nenhuma outra punição, limpa seu nome, é o cancelamento do registro. Mas caso você tenha sido punido com suspensão, vou mudar a cor aqui, vai limpar seu nome em 5 anos. Olha lá, o cancelamento de registro ele acontece em 2 situações de punição. Na advertência, limpa seu nome em 3 anos, se tiver tomado nenhuma outra punição, cancela o registro. E na suspensão, limpa seu nome em 5 anos, beleza? Mas esses 2 casos, detalhe para você ficar esperto, não gera efeito retroativo. Ou seja, limpa o nome, mas os efeitos patrimoniais, atraso na progressão e demais efeitos não serão cancelados, só vai limpar o seu nome. Então, a advertência limpa o nome em 3 anos e a suspensão em 5 anos. E nos 2 casos, não surtirá efeitos retroativos, beleza? Então, 2 artigos importantes. Artigo 20, parágrafo 2º, que remete ao artigo 123. Excelente cair na prova. Aí a gente volta para a questão, como citou aqui, que no caso da advertência, limpar o nome aqui em 2 anos, está errado o item, o certo seria em 3 anos, item 3 errado. Beleza? Pegou aí, né? Vai anotando isso aí, é só o filé. Ainda a gente está na questão 3, olha o tanto de coisa que você já aprendeu. Questão 4. De acordo com a Lei 15.047/2024, são circunstâncias que sempre atenuam a penalidade, ou seja, vai diminuir a pena, ok? Primariedade, o elogio registrado de assentamento funcional e o desconhecimento justificável da norma administrativa. Então ele está citando aqui na questão do professor Wilson, que sou eu, cita aí que temos 3 casos que sempre vai diminuir a pena. Ou se ele é primário, ou se ele tem um elogio registrado, ou desconhecimento justificável da norma administrativa. Certo e errado? Vamos analisar com cautela isso. Ó. Lá no artigo 21, ele cita situações que realmente sempre atenua a penalidade. Aí você que é concurseiro, só para pontuar para você, aqui a palavra sempre, ela está correta, tá? Então, sempre aqui, ó, tá correto, beleza? Sempre vai gerar atenuante, mas tem que ser igualzinho tá na lei. Primeiro, se ele é primário, ele não tem nenhuma punição anterior ou já limpou o nome. Quando limpa o nome, na advertência em 3 anos, suspensão em 5 anos, você é considerado primário, beleza? Outro, elogio. Esse dia eu fui consultar meu nome lá dentro da polícia e vi que eu tenho alguns elogios no meu assentamento funcional. Se porventura eu for punido, esse elogio vai fazer uma diminuição da pena. Outro caso é desconhecimento justificável da norma. Acabei de voltar de férias, eu estava lá na Europa, quando eu cheguei, mudou a norma, eu não sabia. Seria um conhecimento, um desconhecimento no caso, justificável. Não é que vai excluir a pena, mas vai diminuir a pena. Outro, motivo relevante de valor social ou moral, ou ainda, estado físico, psicológico, mental, emocional abalado que influencia de forma decisiva para a prática da infração disciplinar. Eu estou com algum problema pessoal e isso acabou influenciando a infração que acabei cometendo. Não é que vai excluir, é que vai diminuir. E ainda, lá no inciso 6, ele cita, se o servidor ele tiver praticado o ato, mas procurado espontaneamente, com eficiência, evitar ou minimizar a consequência do ato,
antes do julgamento, eu buscar reparar o dano, vai excluir a punição? Não, nesse caso vai diminuir a pena, neste caso aqui, tá? Depois a gente vai ver caso mais específico. Se tiver confessado espontaneamente perante a autoridade processante, também diminui a pena. Tiver colaborado de forma espontânea para a elucidação do fato, indicando os envolvidos, como que aconteceu, ou se ele tiver sido coagido, mas podia resistir, ou tiver cumprindo uma ordem superior. Esses casos tudo vai diminuir a pena. Então, aí no artigo 21, anota aí, nós temos as circunstâncias atenuantes na Lei 15.047. É uma novidade dentro da legislação aí. Então, o item 4 aqui, não tem nenhum erro, tudo certinho, vamos anotar aí, ó, item correto, beleza? Então, aprendeu aí os atenuantes, não é que excluir, é que diminuir a pena, ok? Item 5. De acordo com a Lei 15.047/2024, são circunstâncias que sempre agravam a penalidade, ainda quando constituem ou qualificam a infração. Então aqui falou que sempre vai ser agravante, ainda que aquilo seja da própria natureza da infração, ou seja um qualificador da infração. A reincidência, o cometimento de infração com abuso de autoridade ou em concurso de pessoas. Aqui você fica esperto, ó. Enquanto lá nos atenuantes sempre atenua, nos agravantes vai agravar desde que, olha lá, igual lá no direito penal, por não gerar bis e idem, desde que não constitui e qualifica a infração. Então, os casos que gera agravante é desde que aquilo não seja a própria infração ou não seja uma qualificadora da infração. Então, é diferente do atenuante que sempre atenua. Aqui vai ter agravantes se não qualificar ou não constituir a própria infração. Ele cita a reincidência, o cometimento de infração com abuso de autoridade, o concurso de pessoas, ok? Aí temos aí esses casos de agravante. Reincidência, cometimento da infração com abuso de autoridade ou em concurso de pessoas. Então aqui vai ser agravante desde que não qualifique nem constitui a própria infração. Então voltando para a questão, como citou aqui, ó, vou pegar aqui, como citou que sempre agrava ainda quando constitui e qualifica a infração, aí a informação ficou errada, beleza? Então os atenuantes sempre atenuam, o agravante agrava quando não constitui ou qualificam. Tem essa grande diferença aí para fim de prova. Questão 6. De acordo com a Lei 15.047/2024, a pena de advertência será aplicada por escrito ou verbalmente, deverá constar do assentamento individual do servidor, exceto se ele estiver aposentado na ocasião da aplicação. Então lá, tem diversas informações. Primeira informação aqui na questão, ele cita que a advertência ela pode ser escrito ou verbalmente. Certo, errado? Errado. A advertência não é pena verbal. Ainda ele cita que se o servidor tiver aposentado, ele não tem como tomar uma pena de advertência. Ele praticou algo em atividade e era para ter sido punido por advertência, agora está aposentado, ele não poderia tomar advertência. Errado. Ele também toma advertência se ele praticou falta na atividade e agora se encontra aposentado. Então, item 6 tem 2 erros. Professor, qual é o artigo que eu gosto de ver? A lei. E você tem que ver, que a aula é de legislação, não é doutrina, né? Então, no caso, o artigo 23 fala, ó, a advertência será aplicada por escrito, então existe essa formalidade essencial desse ato administrativo. Ela vai constar no assentamento do servidor, inclusive se ele já estiver aposentado quando for aplicar a pena. Porque se eu pratiquei uma atividade, uma falta punível com advertência, agora estou aposentado, tem como eu tomar a pena de advertência, beleza? Novidade, né, da lei citando essa parte do aposentado. Então, o item 6, errado, porque ela é por escrito, e errado porque também aplica ao servidor que praticou a falta em atividade e já se encontra aposentado. Beleza? Top, né? Questão 7. Consoante a lei, o que é consoante? É de acordo, tá? Não é consoante vogal, é o de acordo. Consoante a lei 15.047/2024, no caso de reincidência específica e conduta punível com advertência, poderá ser aplicada a pena de suspensão de 1 a 15 dias. E aí? Então deixa eu explicar para você. Essa lei nova, ela vai colocar as penas de suspensão de 1 a 90 dias. Porém, nós teremos variantes
de 1 a 15, 16 a 30, assim por diante, tá? Nessa lei tem variantes da pena de suspensão. Em um dos casos, que está lá no artigo 23, em seu parágrafo único, ele cita que no caso que o cara ele é reincidente específico em pena de advertência, ele toma logo uma suspensão de 1 a 15 dias, tá? Artigo 23, ele trata lá sobre advertência e quando for reincidente específico, ou seja, é uma nova conduta com a mesma tipicidade de advertência, ele toma logo uma suspensão. Aí ela é específica, de 1 a 15 dias. Então tá correto aqui o item 7, que fala que quando o cara for reincidente específico, analisando a lei, é reincidente específico em advertência, ele pega logo uma suspensão de 1 a 15 dias. Então, item 7, correto. É uma novidade dentro aí da legislação, ok? Beleza? Questão 8. Consoante a Lei 15.047/2024, em regra geral, a pena de suspensão, que não excederá 90 dias, sendo que consiste no afastamento do exercício do cargo e na perda da remuneração equivalente aos dias de cumprimento da sanção, período durante o qual haverá contagem de tempo de serviço. Então, vamos lá, colocou diversas informações. Então, primeiro citou que a regra geral da suspensão, ela não pode ultrapassar 90 dias. Sim, o máximo da suspensão é 90 dias. Aí, a depender da conduta, tem as variantes do máximo, mas em regra geral é isso. Falou que o servidor ele vai ficar afastado do cargo. Sim, ele não trabalha. Falou que vai gerar perda da remuneração. Sim, se não converter em multa, vai ter a perda da remuneração naqueles dias que está suspenso. E falou que vai ter contagem do tempo de serviço. Errado. Não temos a contagem do tempo de serviço. Porque na pena de suspensão, lá no artigo 24, a regra geral da pena de suspensão, o máximo dela é 90 dias, mas vai depender do quadrante dela, onde ela se enquadra. O servidor ele fica sem trabalhar, ele perde a remuneração e não conta o tempo, senão era bom, ué. Então ele não trabalha, não recebe e não conta o tempo referente à suspensão. Depois a gente vai ver que cada dia de suspensão atrasa um dia da progressão. Depois a gente vai falar sobre isso também. Então errado aqui a questão, quando citou que vai ter a contagem do tempo, porque não vai ter contagem do tempo, ok? Beleza, questão 9. Conforme a Lei 15.047 de 2024, a cada dia de suspensão aplicada acarretará perda de um dia para fins de progressão funcional. Acabei de dizer para vocês, né? Até já adiantei isso para você e o item está correto. É lá no artigo 24, parágrafo 1º. Se liga nisso, tá? Se liga nessa informação. A cada dia que você for punido com suspensão, acarreta a perda de um dia para fins de progressão funcional. Aqui na PCDF nós temos as classes: terceira, segunda, primeira e especial. Da terceira para a segunda, você precisa ter 3 anos. Da segunda para a primeira, 5 anos. E da primeira para a especial, mais 5 anos. Se você tomar uma suspensão 30 dias, vai atrasar em 30 dias a sua progressão funcional. Então, a cada dia de suspensão, atrasa um dia da sua progressão funcional. Então, o item 9, que é uma novidade dentro da legislação, está correto, tá? Então, se você tomou uma suspensão, não é que vai zerar a contagem do tempo como era antigamente. Agora não. Você tomou uma suspensão 30 dias, se a sua progressão seria, sei lá, em abril de 2027, vai prorrogar para 30 dias depois de abril de 2027. Essa é a ideia. Vai atrasar 30 dias, 60, 40, depende de quantos dias você tomou de suspensão, ok? Beleza? Questão 10. Conforme a Lei 15.047/2024, o servidor aposentado responderá procedimento administrativo disciplinar, vai lendo aí, por condutas praticadas anteriormente ou posteriormente à aposentadoria. No caso de suspensão aplicada ao servidor aposentado, será registrado nos assentamentos funcionais e implicará desconto dos proventos da aposentadoria, no valor equivalente a 25% dos dias da sanção imposta. Então vamos lá. Então ele cita 2 informações. Primeira informação que ele cita, tá? Primeiro ele cita que servidor aposentado, né, pode responder a processo. Realmente pode. Aí ele fala que são condutas praticadas antes
ou depois da aposentadoria. E depois fala que caso a punição seja suspensão, vai converter em multa equivalente a 25% da remuneração. Certo, errado? Errado. Vamos mostrar o primeiro erro já mostrando o artigo. O servidor aposentado tem como ele responder processo administrativo? Tem. Servidor aposentado também responde processo administrativo. Porém, são por condutas praticadas antes da sua aposentadoria. Então, quando eu estou na ativa, eu cometi uma falta na atividade e agora aposentei, tem como punir. Quando eu estou aposentado, não tem mais como punir, porque a aposentadoria é uma forma de vacância. Então, o primeiro erro da questão é que só pune o servidor aposentado aquele fato que ele praticou antes de se aposentar, ok? Quando for a punição referente à suspensão, como que você vai suspender um servidor que já está aposentado? Ele não está trabalhando. Então, você faz o seguinte, você converte os dias de suspensão a dias de multa, que equivale a 50% da remuneração. Ele continua aposentado, mas ele tomou 10 dias de suspensão, vai ser equivalente a 10 dias multa, que equivale a diminuir 50% da remuneração do dia do servidor aposentado, ok? Então, 2 erros. Primeiro erro, falou que conduta praticada anteriormente, aí não tem como, é só... Desculpa, conduta praticada anteriormente, posteriormente, é só antes de aposentar, não é depois, né? O posteriormente é errado, beleza? E quando for pena de suspensão, equivale a 50% e não 25%. Então, questão 10 aqui, ó, errado. Topíssima essa questão, anota aí, vai anotando esses artigos, tá? Tem um material aí que eu deixo disponível PDF também para você fazer as questões e anotar, mas se você tiver a própria lei também, você vai anotando esses artigos no seu material de estudo aí. Penúltima questão, se fala em memória, questão 11. Conforme a Lei 15.047/2023, o juízo de admissibilidade é o ato administrativo por meio do qual a autoridade competente para instauração do procedimento disciplinar decide apenas se vai propor arquivamento da denúncia ou instauração do processo disciplinar. Então, nessa lei, nós temos o juízo de admissibilidade. É quando chega aquela informação e vai ver o que vai fazer com aquele servidor. Segundo a questão, não estou falando que está certo ainda, mas segundo a questão, só tem 2 caminhos a seguir. Cadê o apenas aqui, ó? Apenas 2 caminhos. Ou vai realizar o arquivamento, ou já instaura o PAD. Certo, errado? Errado. Novidade na legislação. Lá no artigo 28, fala sobre o juízo de admissibilidade. É para ver o que vai fazer com aquele procedimento. Aí analisa. Ó, não tem nada a se apurar. Chegou ao conhecimento da corregedoria, mas viu que isso aqui não tem nada a ser apurado. Vai gerar o arquivamento. Se for o caso de infração de menor potencial ofensivo, que a gente vai ver que é o caso de punição de advertência, suspensão até 30 dias, se não tiver feito um acordo no prazo de 2 anos, vai ser proposto a celebração do termo de ajustamento de conduta. Depois a gente vai abrir um tópico só sobre isso, só questões sobre isso. Termo de ajustamento de conduta é quando é infração de menor potencial ofensivo, que é o caso de pena de advertência, suspensão até 30 dias, com os demais requisitos previstos na lei que a gente trabalha em outra aula. Então ele pode ver o arquivamento, pode ser o TAC. Se for o caso, vai ter o procedimento investigativo. Quando ainda não tem informações ou impossibilidade de obter, faz um procedimento investigativo. Se vê se já tem elementos suficientes, aí faz o processo administrativo disciplinar, que a gente vai ver, ter o disciplinar e tem o sumário. Então chegou a autoridade, ela tem os caminhos. Ou arquiva como não tem nada a ver, ou viu que tem possibilidade de ter punição, mas é a infração menor potencial ofensivo, faz o termo de ajustamento de conduta, ou se é o caso, um procedimento investigativo, para ver o que realmente aconteceu, só tem caráter investigativo, e se for o caso, o processo administrativo disciplinar, que a gente vai ver, tem o comum e tem o sumário, ok? Então temos 4 caminhos a ser seguido, aqui citou só 2, questão 11, errada. E última questão para fechar a aula de hoje, tem diversos blocos ainda que a gente está disponibilizando aí para você, nesse mesmo esquema. Então vamos lá. Conforme a Lei 15.047/2024, a denúncia ou a representação que não contiver os indícios mínimos que possibilitem a sua apuração será arquivada, sendo prescindível a motivação. Então ali cita aí, se chega uma denúncia ou uma representação e ela não tem elementos mínimos, ela vai ser arquivada. E é prescindível a motivação. Professor, o que é prescindível? Anota aí. Prescindível é igual dispensável. Quando a administração ela vai fazer algo para punir
ou deixar de punir, ela tem que sempre motivar quais são os motivos para a prática do ato, os pressupostos de fato e de direito, conforme a Lei 9784/99. Então, no caso, ele tem que motivar. E a própria Lei 15047 cita isso. A denúncia ou representação que não contiver indícios mínimos que possibilitem a sua apuração será motivadamente arquivada. Os pressupostos de fato e direito tem que estar lá devidamente narrado. Beleza? Então, o item 12, que é o nosso último item deste bloco, entre outros que ainda a gente vai disponibilizar para você, está errado. Beleza? Tá aí os gabaritos. Então, fechamos aí, tá? Esse primeiro bloco, a primeira aula. Você aprendeu um monte de coisa com a Lei 15047, né? Dentro do nosso tempo aqui. É um estudo ativo, ele é bem direcionado, não tem nenhum outro material, outro curso que vai ter essas questões, porque são questões da minha autoria. Eu que criei, analisando a lei e o jeitão que as bancas perguntam, beleza? Gostou? Deixa o like aí, deixa aí os devidos comentários, depois assista as outras aulas aí dentro da nossa plataforma, você vai gostar muito, tá? O link embaixo aí, se você ainda não adquiriu, vou disponibilizar essa primeira aula grátis aí para todo mundo conhecer esse curso, que ele é bem direcionado e você vai destruir na prova em relação a essa legislação. Aqui não é quantidade de horas ou de aulas, aqui o objetivo é conteúdo de primeira, os principais pontos para você destruir na hora da sua prova, beleza? Então valeu, sucesso, que você tenha uma excelente aí aprovação.